A paz do Senhor, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal da De Lagoinha. E hoje nós iniciamos o nosso projeto da pré-aula da lição da EBD. Eu sou o Henrique. E eu sou Eduardo, e a gente vai abordar nesse trimestre, o quarto trimestre de 2025, sobre o tema Corpo, Alma e Espírito. Dentro desse tópico, a gente vai abordar a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. A gente vai abordar esse mais profundamente, né? Acerca do corpo, acerca da alma, acerca do espírito. É isso basicamente. Então, nessa lição, nessa pré-aula, nós estamos com o objetivo de alcançar, né, o nosso amigo professor de EBD, que precisa aí de um auxílio, que precisa de um amparato mais especial para dar as lições na sua congregação. Então hoje nós estaremos dando a pré-aula da lição de número 1, que é o homem, corpo, alma e espírito. Então esse tema ele é muito importante para a gente começar a entender a nossa lição, tá bom? Então aqui nós vamos fazer alguns tópicos para vocês estarem também fazendo aí na congregação de vocês, amém? Nosso tema, homem, corpo, alma e espírito, é uma lição comentada, né, pelo nosso comentarista. Cadê o nome dele aqui agora? Perdeu. Pastor Silas Queiroz, né? Lá Isso, de Roraima, de Paraná. de Ji-Paraná. Presidente da Assembleia de Deus de Ji-Paraná. Isso. Então, corpo, alma e espírito, eu vou ler com vocês aqui o nosso textuário, que ele é bem importante para a gente poder ter noção do que vai ser estudado. O Eduardo pode estar lendo o Vamos lá nosso então. textuário, então. A gente tem como base o nosso textuário dessa lição, lição número 1, lembrando, quarto trimestre de 2025, tem como textuário 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, o que nós precisamos entender aqui é que Deus, na verdade prática, ele nos faz corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com o todo o nosso ser. Para você, professor, que está iniciando essa lição, é muito importante você deixar bem claro a importância desses três elementos na criação. Tá? Esses três elementos eles são fundamentais para nós conseguirmos chegar, conforme o texto nos fala, para a vinda do Senhor, a uma estrutura perfeita de santidade na vinda do Senhor. Amém. Eu vou só abordar aqui, Henrique, eu sei que a nossa leitura bíblica em clássico, ela é bem extensa, né? Ela vai lá de Gênesis 1, verso 26 a 28, e do capítulo 2, nos versos 7, 18, 21 e 23. Mas eu quero só mencionar para o professor que for dar essa lição, ele se atentar basicamente no verso 7 de Gênesis 1, que vai falar: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Outras traduções vai dizer que foi feito ser vivente. É bom se atentar a esse verso, porque esse verso vai ser de qual você vai tirar toda a base para o decorrer dessa lição. Então se atente principalmente a esse verso da Bíblia. Amém. Nessa aula, é importante você prestar atenção em alguns pontos nessa parte do plano de aula, tá? A apresentação da lição, que nós vamos falar aqui, a apresentação da lição ela é muito importante. Por quê? Porque você precisa levar para os alunos para que eles entendam o que o ser humano é formado de corpo, alma e espírito. Nós não somos apenas um corpo vagando pela terra, nós não somos um espírito vagando por essa área que a gente entende como planeta. Então nós temos tudo interligado. Nós somos diferentes das outras criaturas na formação. Então isso é importante para nós poder também estar ensinando para os nossos membros da Escola Bíblica Dominical. Isso, como bem o Henrique falou, nós somos um ser, assim como Deus, constituído de três partes, né? Que a gente vai ver mais para frente, Sim, tricotômico, né? E todas essas três partes, elas precisam, como a gente leu, né, na nosso texto áureo, ser santificadas, precisam estar as três partes se voltando para Deus, se alinhando aquilo que a palavra de Deus descreve como o homem deve viver. E
Para isso, a gente vai abordar nessa lição mais profundamente o que é o corpo à luz da palavra de Deus, o que é a alma, o que é o espírito e como que eu, na totalidade do meu ser, sendo corpo, alma e espírito, devo me posicionar perante Deus, com o corpo, com a alma e com o espírito. E a gente vai entrar mais a fundo o que é cada uma delas, explicar, enfim, vamos ir discorrendo Então, aqui é para deixar importante mais. nós enfatizar para os nossos alunos da EBD o seguinte: conscientizar eles sobre a importância da harmonia entre corpo, alma e espírito, destacando que o desequilíbrio desses três elementos pode acarretar uma disfunção dentro do corpo de Cristo. É, o sábio Salomão ele diz que o coração alegre ele formoseia o rosto. Então, o coração aqui ele remete à alma, né? E o rosto remete ao corpo. Então, se a minha alma ela está bem, obviamente o corpo vai demonstrar. E também, se o meu corpo estiver mal, obviamente a minha alma ela vai se afligir. Então, como motivação nessa lição, nós podemos entender o seguinte: nós não conseguimos consertar nada, né? Nós não conseguimos consertar, Eduardo, um aparelho sem saber como ele funciona. Sim. Então, quando um problema é acarretado ao ser humano, nós precisamos entender se ele é no corpo, se ele é na alma ou se ele é no espírito. Porque não adianta eu querer tratar o corpo sendo que o problema dele é espiritual. Não adianta eu querer tratar o corpo sendo que o problema dele ele é mental, ele é na alma. Então nós precisamos ter isso. Tá? A nossa sugestão de método aqui é que você pode iniciar a aula perguntando se o aluno ele sabe do que é formado o corpo humano e como o corpo humano é formado. Amém? Qual é a diferença também dos outros demais seres, né? O ser humano em si, qual é a diferença dele perante as demais criaturas, os animais, enfim, ou por exemplo, os anjos. Qual a Sim, diferença entre nós e os anjos? Qual a diferença entre nós e os animais? Então, a partir disso, a partir da descrição, você pode ir construindo o que a palavra de Deus diz, né, e trazer o conceito bíblico, o conceito correto à luz das escrituras que nós devemos entender e crer a partir disso para ter uma visão coerente, uma visão clara, porque a palavra de Deus é verdade e ela que vai nos levar a ter saúde. Entendendo a palavra, você vai ter saúde para o corpo, saúde para a alma e saúde para o espírito. Então a gente precisa ter bem claro isso, trazer esses conceitos bem claros para os nossos alunos, né? E que eles cresçam nesse entendimento para que possam ter uma teologia saudável e crescer em saúde, porque a palavra de Deus é vida, né? exatamente. Então, na questão introdutória da nossa aula, é importante sempre você ressaltar o tema da lição, ressaltar o texto áureo, ressaltar a leitura bíblica em classe, como o Eduardo propriamente já falou, da importância do versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis. Então, como é que nós entendemos aqui? Na nossa introdução, que a nossa lição ela é diferente da dos alunos, né? Você já percebeu isso ao pegar ela na sua mão. Então, tem na introdução que é dada para o aluno, ele vai falar que Deus criou o homem de forma especial. Então, você tem que Uhum. falar o quão especial foi essa forma. Qual foi o princípio usado por Deus para fazer o homem? Deus ele usa princípios para criar a natureza, usa princípios para criar os animais, usa princípio para criar o homem. E esses princípios são diferentes um do outro. Então, nessa introdução, você tem que ressaltar isso. Há Tá? uma distinção na criação, né? Quando Deus forma os animais, as coisas, e quando Deus cria o homem é uma distinção. E para isso tem que ser bem ressaltado, porque isso é o que evidencia a nossa diferença de natureza quando a gente olha para o ser humano e quando olha para as demais coisas que por Deus também foram criadas, que também revelam a Deus. Sim, Mas a criação, nós, como humanos, né, no que tange a humanidade, você vê a perfeição de Deus, né? exatamente. Nesse primeiro ponto aqui, que nós vamos falar sobre tricotomia humana, que é o nosso primeiro tópico, ele é acompanhado de 3 subtópicos, tá? Então, doutrina e teologia, o segundo subtópico, a tríplice natureza, e o terceiro, físico e natural. Então, o que que nós vamos entender aqui? Primeiramente, eu quero que você defina muito bem para o seu aluno, para a sua classe, o que é a teologia do homem. A teologia do homem
há duas formas de teologia do homem. A primeira seria a nossa antropologia, que seria logia vem de estudo e antro, né, vem do homem. Então é o estudo do homem. Esse estudo ele está ligado ao homem da sua formação inicial, né, até o período antiqueda, né, o período antes da queda. E depois nós temos também o antropocentrismo, que daí o Eduardo vai falar um pouco Isso. também. Que o antropocentrismo vai tratar do estudo do homem como centro, né? Que não é uma doutrina bíblica, mas vale aqui ressaltar, né? Todo ensino antropocêntrico, ele não é um ensino bíblico. Exatamente. Porque a gente entende que, à luz das escrituras, as escrituras vão declarar que nós devemos entender o teocentrismo, o Deus como centro, e nós partimos a partir dessa realidade de que Deus é o centro, que Deus criou as coisas e nós viemos após a criação de Deus. E a partir desse entendimento nós vamos entender as maiores questões da humanidade. Da onde veio o Exatamente. homem, quem é o homem, para onde o homem vai após a morte. Então, entendendo Deus como centro e não o homem como centro, nós vamos ter respostas para isso. Nós temos as respostas na Bíblia e vamos ter respostas para isso. Se você entender que o homem em si é o centro, você nunca terá essas respostas. Amém. Então, nessa parte de doutrina e teologia, nós entendemos que a antropologia é o estudo do homem, né, no período da criação até o período da sua queda. E ela relaciona-se com todas as outras grandes doutrinas bíblicas, tá? E responde às intrigantes e milenares perguntas que é o que o Eduardo falou. Quem somos Exatamente. nós? Para onde vamos? De onde viemos? Então, saber o estudo sobre o homem é importante e é muito importante você passar isso para a sua classe, para os seus alunos, de forma bem alusória, de forma bem interpretada, para que não haja dúvida, tá? E depois também no subtópico 2, vamos falar sobre a tríplice natureza, que na verdade nada mais é que a teologia da tricotomia. Isso, que daí é o que é o assunto em si geral, né, da nossa escola bíblica dominical do quarto trimestre, que vai tratar, né, do corpo, alma e espírito, né. O autor aqui, o Silas Queiroz, pastor Silas Queiroz, ele aborda, essa divisão. Eu e Henrique, a gente estava comentando, né, antes da gravação, que tem a Tricotomia, tricotomia e a dicotomia. A dicotomia, porque é uma teologia, vale aqui ressaltar para os irmãos que forem estudar mais a fundo, vão ver que existe dois viés teológicos. A dicotomia, aqueles que acreditam que a tricotomia, que é como o escritor, né, dessa lição crê, tanto é que ele deixa ali como palavra-chave tricotomia, nessa lição número 1, ele crê que corpo, alma e espírito são três partes. E a dicotomia vai ter a visão que corpo é uma parte, alma e espírito é uma só parte. A alma não é e ou espírito, é alma e espírito uma só parte. Então, nós da, que cremos que nos fundamentamos na teologia pentecostal, nós vamos crer na tricotomia, exato. dividido em três partes: corpo, alma e espírito. Porém, há muitos que creem, não é um ponto essencial na nossa fé, não é algo que Mudar na salvação? vai mudar na salvação. Então, importante nisso, nós termos unidade no que é essencial, no que é diverso, mas não é essencial, nós nos respeitarmos, mas acima de tudo, como disse Agostinho, o amor. O amor acima de tudo. Então a gente pode conhecer, pode crer diferente, alguns vão crer de forma dicotômica, outros vão crer o ser humano de forma tricotômica. Eu, pessoalmente, creio que nós somos um ser tricotômico, e uma das bases bíblicas que eu dou para isso, porque a palavra de Deus diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus, nós entendemos claramente pela palavra de Deus que ele é um ser Tricotômico. tricotômico, né? Deus, ele tem o Pai, o Filho e o Espírito, né? Então, eu creio que nós, por termos sido criados à semelhança de Deus, também temos essa mesma natureza de divisão entre E, as três partes. e Mas não que isso exatamente. seja um ponto que você possa dizer que aquela pessoa está desviada porque ela crê Não, de diferente forma disso. alguma. Isso é apenas mais um ponto para você, como professor, saber e também ter esse argumento, ter esse embasamento para a hora que algum aluno te questionar, você saber que existe também essa outra doutrina. E é bom ressaltar o que a gente comentou no início,
o texto áureo da lição. O texto áureo da lição, ele é bem claro, Paulo fala claramente que diz, ó, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Então ele vai dizer, no vosso espírito e alma e corpo. Então há essa tricotomia, então você entende o seguinte, né, o que eu gosto de sempre ressaltar. No final da vida, todas as partes vão para o seu devido lugar. O corpo vai e volta para o pó da terra, de onde ele é formado. A alma, ela volta, né, para o seu estado ou céu ou inferno. E o espírito, ele volta para Deus. Esse espírito, nós que acreditamos numa teologia pentecostal, é o espírito de vida. É o fôlego de vida dado de Deus para nós na criação. No momento que Deus ele faz o homem do barro e ele sopra o seu fôlego, o seu espírito de vida no homem, ali está então o Espírito de Deus. Amém? Então a tricotomia, como foi bem falado aqui, e você deve se atentar a isso na sua aula, Se aprofundar nesse se aprofundar ponto, né? nesse Muito ponto, importante. porque é o seguinte, o homem ele é imagem e semelhança de Deus. Sendo imagem e semelhança de Deus, há uma tricotomia em Deus, há uma tricotomia no homem, tá bom? A diferença do físico e do natural, e essa aqui é uma parte importante para você entender o seguinte, o que difere o homem das demais criaturas, né? Eu acho que nesse ponto é importante você ressaltar isso. Então, os anjos, eles são imateriais, pois eles só possuem espírito. Eles são espíritos criados por Deus. Os animais, eles são apenas materiais e não espirituais, né? Ou seja, o animal, ele não tem a alma, ele não tem o psique, ele não tem o entendimento. Então, no momento que acaba a vida do animal, ali acaba também a sua alma, acaba o seu espírito, ele morre naquele ponto. Então, o homem por si só, na tricotomia, ele é eterno, porque ele é feito do corpo, da alma e do espírito. O corpo, ele é terreno e ele tem um fim, mas porém a alma não. O homem, ele é eterno e essa eternidade aí a gente sabe se ela vai ser passada com Cristo ou não. Vamos então para o nosso próximo tópico, o tópico 2, a distinção entre alma e espírito. Então, entrando no tópico 2, a distinção entre a alma e o espírito, eu vou tratar o ponto 1 sobre a alma e o Henrique vai tratar sobre o espírito. A alma, né, do hebraico nevesh e no grego é psique. A alma, ela vem na parte quando Deus soprou sobre o homem e ele se tornou, ela vai aparecer na primeira vez na Bíblia, lá em Gênesis 1, capítulo 1, verso 7, né, que Deus, ele formou o homem, soprou das suas narinas, e então o homem passou a ser um ser vivente ou alma vivente. A Bíblia vai falar, como curiosidade, ela aparece 755 vezes no Antigo Testamento. Ela é um ser vivo, né? Que fala lá em Gênesis no início. Então, a palavra alma, ela também é usada na Bíblia para animais e significa simplesmente vida quando se trata de animais, né? Então, essa distinção entre a alma do homem e a alma do animal, ela é evidenciada no processo criativo. Porque o homem, ele foi criado a partir do sopro de Deus, e o animal não foi criado a partir do sopro de Deus, né? Nós fomos formados do pó da terra, e então Deus soprou. E ali a gente começou a partir dali, ter uma alma e um espírito, né? A gente vai entender que a alma, ela é um ser incorpóreo, ela não é tangível, ela é imaterial, ela é invisível, e como o Henrique bem falou anteriormente, a alma, ela é um ser imortal, né? Ela não tem fim. Ela é dotada de razão, de sentimento, de vontade. Esses são os atributos que dotam a alma, né? E ela vai focar nessa questão do ser interior, né? Que Paulo fala, o homem interior. A alma está ligada muito mais a isso. Se quiser comentar o tópico 2, Henrique? Isso. A parte do espírito, do hebraico, ruar, né, que tem um som da respiração, e do grego pneuma, aí você vem de toda da parte de ventilação, de ar, de respiração. O que é isso? É quando Deus ele constitui ao homem o espírito de vida, o fôlego de vida. O espírito ele vem desse ponto. E é por meio dele que mantemos a nossa comunhão com o Criador. Tá?
É por meio dele que mantemos a nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos. E Paulo também trata o Espírito como o nosso homem interior, né? Aquele o centro das nossas paixões, em contraste com o corpo. Ele diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu já pratiquei. Então, vem através do Espírito. E o Espírito, ele usa e transmite essa vida à alma. É o Espírito, né, que Deus colocou em nós, que dá essa intenção da alma, essa intenção do psique, da razão, tudo isso é movimentada pelo Espírito. Na nossa sinopse aqui, ela vai dizer que a distinção entre alma e espírito, mostrando que ambos compõem a parte imaterial do corpo, tá? A parte imaterial do ser humano. Então, tanto a alma quanto o espírito, ela é algo que não é tangível aos olhos e nem ao tato, né? Você não Imaterial. consegue fazer, você não consegue tocar e tampouco ver. Então, é muito importante saber lidar com a alma e com o espírito das pessoas, mas com funções diferentes na relação com Deus e com o próximo. Nosso próximo tópico, ele vai falar sobre a interação das três dimensões. Vai E ter isso os. aqui é muito importante para fazer aquele início que nós demos aqui de como lidar com o ser humano nas suas diferentes áreas, né? Porque há interação. A interação, se o corpo vai bem, a alma vai bem, se o espírito vai bem, o corpo vai bem e vice-versa, tá? Então vamos botar aqui corpo, afetos e somatização. O corpo, do grego, vai vir da palavra somar, né? Que é a parte material do ser humano. O corpo, acho que é a parte mais fácil da gente descrever, aquilo que é material, é tangível, é visível, é corpóreo, né? O corpo é corpóreo em si, a própria palavra ela já esclarece isso. A gente vai ver, por exemplo, o Salomão falando, né, que a parte corpórea, digamos assim, né? O coração alegre formoseia o rosto. E aí a gente vê o quê? Isso está lá em Provérbios 15:13, que tudo o que a gente tratou de espírito, alma e agora de corpo, eles estão interligados. Então um afeta o outro. E para isso a gente precisa entender a palavra de Deus, se alinhar com a palavra de Deus, para trazer saúde a cada uma dessas áreas que vão afetar a totalidade do nosso ser. Então, a gente entende que o corpo ele pode sofrer doenças que de origem físicas, mas também de doenças de origens psicossomáticas, que são doenças, digamos, mais ligadas às emoções. Elas também vão afetar o nosso corpo, que as emoções estão ligadas à nossa alma. Então, o nosso corpo ele pode sofrer consequências daquilo que está na alma, uma dor na alma, uma ferida na alma, uma dor na alma. Então, a gente tem que entender que o nosso ser ele está interligado. Corpo, alma e espírito, eles estão interligados. O nosso segundo subtópico, ele vai falar sobre equilíbrio e saúde. Então, aqui é muito importante a gente tratar, e eu vou falar aqui do que eu já vi e do que já aconteceu. Às vezes a pessoa ela tem um problema físico, né, um problema físico, e é tratado na igreja como um problema espiritual, né? Eu já vi momentos aqui, não propriamente dentro da nossa congregação aqui, onde uma criança com autismo, né, ao entrar na igreja, ela paralisou, teve aquele choque, e os demais irmãos não entenderam que aquilo ali era por conta de uma doença do corpo e começaram a querer expulsar, né, o demônio da criança. Então, olha só a falta de conhecimento, a falta de ensinamento que essas pessoas tiveram Sim. e em querer tratar algo que era corpóreo como algo que era espiritual. Dessa forma, o corpo padece, a alma também padece, né? E vice-versa, a alma padece, o corpo também padece. Quando você encontra uma pessoa com depressão, você vai ver que essa depressão ela está também muito ligada ao corpo dela. Físico, né? Vai tá um reflexo, o corpo ele vai refletir a angústia da alma. Então, é importante você ressaltar para a sua classe nesse momento a importância do cuidado com o corpo, primeiramente, né? A gente deve cuidar do corpo, por quê? Porque o corpo, e nas próximas lições você vai entender isso, o corpo ele é templo do Espírito Santo, então o Muito bom. nosso corpo ele é algo sagrado, né? Não é para ser mutilado, não é para ser
tratado de forma hostil, tá bom? Então cuidem do corpo, isso é importantíssimo. A nossa alma, como é que nós tratamos a nossa alma? Tudo com coisas boas, tá? Não tem como você se preparar para alguma coisa olhando coisa ruim, buscando Uhum. coisas que não agregam. Então, agregue sempre valor ao que você vê, ao que você escuta, tá? Filtre, né? Filtre seus Filtra bastante. pensamentos, aquilo que você pensa, aquilo que você projeta na sua vida. Tudo isso deve ser sempre levado em obediência à palavra de Deus, aquilo que Paulo fala, né? Tudo aquilo que é puro, santo, reto, justo, que é bom, isso seja o que ocupe o vosso pensamento, buscar as coisas que são do alto, não as que são da terra. Ele vai falar, por quê? Porque as coisas são do céu, são coisas eternas, são coisas que vão te trazer uma esperança permanente, vão te alegrar e vão te trazer vida e esperança para você seguir vivendo, né? E pontuando ali, Henrique, da seca do corpo, existem os pecados do corpo, os pecados na alma e os pecados no espírito, né? Então a gente também tem que abordar isso e entender, por exemplo, a língua. A língua é um ser físico, a língua é um ser corpóreo, a língua faz parte do nosso corpo. A língua, ela pode ser usada para o bem e para o mal. A língua, a palavra de Deus vai dizer que se você não souber dominar ela, ela vai contaminar o seu corpo. Porque não é o que Exatamente. entra, mas é o que sai. E o que sai é o que está dentro de você, do seu coração, né? O que você fala. Então a gente deve filtrar isso. Isso é uma parte do nosso corpo que nós devemos cuidar na parte que vai afetar o nosso espírito. Lembrando daquilo que a gente estava falando. Tudo está interligado. Eu peco na língua, num ser corpóreo, a partir da minha natureza que Deus me constituiu. E vai afetar o meu espírito, a minha E, comunhão com Deus. e isso Então eu tá tenho que cuidar ligado, disso. e isso tá ligado também não só à língua, mas aos olhos, né? Aos ouvidos, tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a Com gente certeza. ouve. Filtrar. Então tem que saber filtrar, tem que ser passado por um filtro espiritual, né? Eu também passei há pouco momento para os jovens aqui. É importante nós saber o quanto Deus está perto de nós a ponto de nos cuidar. O Salmo 139 ele fala isso. Para onde eu fugirei do teu espírito? Para onde eu me esconderei de ti? Né? Para onde é que a gente pode se esconder de Deus? Então Deus ele está a todo momento nos sondando, nos cuidando, e é importante você ressaltar isso para sua classe. A nossa conclusão, uma correta compreensão espiritual acerca do homem, da sua constituição e propósito é fundamental. Então, isso aí para nossa classe. Você pode também estar revisando o conteúdo baseado nas perguntas que estão nas nossas lições. Para finalizar aqui, Henrique, eu queria só colocar um ponto que eu deixei anotado aqui, que para nós termos saúde, no nosso corpo, na alma e no espírito, eu acredito que o mais essencial é que o homem busque o arrependimento e o abandono do pecado, e alinhando a sua vida com a palavra de Deus. Então, tem muitas pessoas que têm doenças da alma e não sabem como curar elas, não sabem como tratar delas. E eu acho muito bom o professor pegar essa lição, abordar sobre isso. Como que vai ser curada a minha alma? Então, muitas das vezes a gente procura em métodos físicos aquilo que é somente Espiritual. com Deus, né? Por causa de quê? De pecados. E é importante nós submetermos nosso coração, nossa vida diante de Deus, pedir para Deus sondar, como tu bem falou antes, né, Henrique? E ver aquilo que está desalinhado em nós. Que Deus traga ao nosso conhecimento para que a gente possa se arrepender. E então, a partir de arrependimento, que a palavra de Deus vai dizer, vem então tempos de refrigério. A gente tem que entender que todo tempo de refrigério que vai ser na sua alma, ela vai vir a partir de um período, de um pré-período de arrependimento. Então, a gente deve buscar o arrependimento para ter saúde na nossa alma. Basicamente, a gente conclui ali, né, Henrique, que mesmo as almas mais piedosas não encontram a verdadeira paz e alegria senão em Deus, o seu Exatamente. Criador. E aí cita o verso de Neemias, capítulo 8, verso 10, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, Deus é aquele que pode fazer tudo aquilo que nós não podemos. Então, se nós nos submetemos a nossa vida, tudo que nós temos e somos a Deus e a sua palavra, Deus vai trazer saúde. Não só para o espírito, não só para a alma, mas também para o corpo. E isso se torna evidente, como a gente leu lá
de Salomão, né? Que Coração alegre formoseia o rosto. exatamente, o coração alegre formoseia o rosto. Eu quero deixar com vocês aqui Salmos 139, versículo 23 e 24, que diz assim, ó: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há algum caminho perverso em mim, e guia-me pelo caminho eterno. Então você pode nos ajudar, né, a divulgar o evangelho, divulgar Amém. as nossas pré-aulas, e nos ajude a manter esse canal, manter esse projeto, para que possamos também ajudar você com as suas lições da Escola Bíblica Dominical. E eu deixo um convite para você: siga, curta e compartilhe a nossa página no YouTube. Deus abençoe a todos, uma ótima semana abençoada e também uma boa aula para você e para sua congregação. Um grande abraço a todos e obrigado por nos assistir.